Então, nesse segundo momento, certo? O que eu estou fazendo é colocando todos os códigos necessários para a gente fazer aqui fazer, né, um fuzzy em C++ e depois disso usar a biblioteca fuzzy em um cenário, certo, para a gente poder fazer a simulação do exemplo que a gente fez no vídeo anterior, certo? E aí basicamente a gente vai mostrar as ferramentas, o que é necessário para fazer a simulação e tal, algumas dependências de código, e aí você pode seguir, né, o tutorial, que é esse que eu estou colocando aqui, implementar e fazer a mesma coisa, né, o passo a passo até conseguir ter o fuzzy implementado no seu computador. O código não está disponível na internet, certo? Essa é a única maneira de fazer por enquanto o código utilizando a programação que eu estou colocando aqui. Então, eu não sei se eu pretendo colocar o código, porque é bem importante que cada um tente entender passo a passo o que foi implementado, até porque também é um dos meus objetivos tentar orientar o pessoal a poder fazer manutenção na biblioteca e crescer o desenvolvimento das aplicações, né? É um código open source que eu tenho trabalhado nele há um tempo, né? Juntamente com vários alunos que têm se esforçado aí para fazer alguns módulos de rede neural, de fuzzy, de modelos de estimação, de controle e visão computacional. Então tem vários pontos aí bem interessantes que a gente pode utilizar, né? Então, como é que vai acontecer essa implementação computacional? A primeira coisa que tem que fazer, né, é dar uma olhada aí nesse vídeo, que é para instalar a biblioteca de engenharia. Então, tem como eu falei, né, essa biblioteca de engenharia, eu tenho desenvolvido ela há algum tempo, e aí eu parei de fazer algumas atualizações para ela, porque eu vou lançar uma outra versão que vai ter uma cara bem diferente. Então, ela não vai ter mais atualizações nesse sentido, então, teoricamente, puxando dela, não vai ter nenhum problema de utilização. Eu estou mantendo isso porque aí eu teria que atualizar outros códigos e os vídeos e colocar informações, e aí seria talvez informações demais para utilizar aí. Então eu vou migrar para um outro espaço na nuvem e colocar uma outra versão dessa mesma biblioteca, certo? Só que uma atualização que eu pretendo fazer funcionar para sistemas embarcados também, né? Eu já fiz alguns testes com o ESP32 e no computador e também em plataformas como Unreal, e ele está funcionando bem estável para todas as plataformas. Então vou manter a ideia, né, e fazer essa biblioteca mais geral num outro espaço. Então não tem problema, essa biblioteca vai valer sempre, e ela está numa forma razoavelmente estável para o que a gente precisa. E aí, o primeiro link é como, né, entrar no site, fazer o download e colocar tudo. Quem sabe utilizar GitHub não precisa seguir o vídeo, basicamente vai entrar no repositório e fazer o commit, o git clone, né, e depois passar a utilizar lá dentro da própria ferramenta. Mas para aqueles que são mais iniciantes na ferramenta, pode assistir lá o vídeo que
seguindo o passo a passo, você vai ter a biblioteca lá funcional, certo? E aí, a maneira como o sistema deve ser configurado, vocês podem perceber que eu estou usando o Qt Creator, certo? Então, o Qt Creator é a biblioteca que eu estou é a IDE que eu estou utilizando para fazer funcionar, mas não quer dizer que a biblioteca de engenharia só funcione aí, como eu falei, né? Eu já testei no Unreal e outros cantos, e essa versão também funciona em outras versões. A única diferença aqui é que o pacote gráfico que eu estou utilizando e o pacote de leitura de imagem, apenas esses dois, o que custa um plot aí, né, e o Qt Chart também, que eu estou fazendo uma utilização, porque o Qt Chart passou a ser pago, quer dizer, ficou na versão paga durante um tempo, e depois voltou a ficar livre, enfim. Aí eu fiz a utilização desse que custa um plot para o pacote gráfico, que é exclusivamente dependente do Qt, certo? E o pacote de imagem, leitura de imagem. Então, fora essa parte de imagem e chart, tudo funciona em qualquer outra plataforma. Então, se você for utilizar o fuzz aqui, vai ter que utilizar, chamar, né, de outro local. Então, o que eu coloquei aqui é basicamente para a gente ter algumas bibliotecas para saber que eu crio um projeto e eu tenho que botar dentro do projeto a pasta sistema de controle, certo? E aí eu vou utilizar essa pasta para poder fazer o programa funcionar. E aí, né, aqui é uma explicação, né, do que custa um plot, que são as bibliotecas para gerar gráficos, são dependentes obrigatoriamente do Qt. E a função que a gente utiliza aí é o plot, que a gente pode passar o x e o y, e o local, né, do Qt que vai ficar o plot, e aí a gente consegue forçar o gráfico a aparecer lá, né? Se vocês quiserem ter mais informações nesse sentido, né, do Qplot, vocês podem acessar aí esse vídeo que vai explicar para vocês como fazer isso, certo? Então tem outra biblioteca lá em cima que é a Model, certo? Ela é uma classe abstrata, e aí como foi que eu pensei nisso? Eu quero ter uma classe abstrata que represente qualquer modelo matemático, qualquer modelo que possa representar sistemas, né? Então, por exemplo, aquela representação espaço-estados no começo da disciplina poderia ser um model. O fuzz aqui pode ser um model, assim como, sei lá, rede neural lá na frente vai ser um model. Então, model é uma classe abstrata que vai dizer o que eu tenho que implementar no meu modelo, as funções principais que são utilizadas no modelo. Então, já vão ter ali alguns tipos, né, algumas variáveis que vocês vão poder utilizar, os atributos de modelo que vocês vão poder herdar aí para a biblioteca fuzz. Então, nessa biblioteca model aí, a gente pode representar, já tem feito, né, funções de transferência, que seria uma equação diferencial no domínio da frequência, lá, que a gente aplica transformado Laplace. A gente também já tem equações dinâmicas em espaço-estados, a equação diferencial matricial, digamos assim. E essa função, né, espaço-estados, ela já tem as funções que fazem a conversão para Laplace, né, para função de transferência e vice-versa, multivariável. Tem algumas coisas que ainda estão instáveis, certo? Eu fiz uma vez, e depois eu não gostei da maneira como ficou, e eu fui refazendo isso. Tem a parte discreta, equações da diferença, certo? Funções de transferência também no domínio discreto, e
modelos de predição que a gente utiliza especificamente no controle preditivo. Tem alguns módulos de controle preditivo, tem a parte de aprendizado, aprendizado recursivo, digamos que eu quero botar um microcontrolador, por exemplo, para aprender automaticamente os dados de temperatura e ao mesmo tempo tomar decisões de qual é a temperatura do ar-condicionado que tem que ficar. Então dá para fazer esse loop aí bem direitinho do jeito que a gente está olhando aqui, certo? É só uma explicação geral de onde a gente utiliza model e o que ele é e como fica a gente utilizar model, né? E aí, de forma geral, o que precisa ser feito, né, para que a gente consiga utilizar model é implementar essas funções na nossa classe filha. Ou seja, tudo que tem igual a zero aí em C++ é obrigatório, certo? Virtual igual a zero, né? Essa é uma definição que obriga na classe filha você implementar essas funções. Então tem coisas que podem ser feitas para todos os modelos, mas essas funções aí, esses métodos, precisam da implementação na classe filha para poder saber o que tem que fazer. Então, eu preciso simular entradas e saídas, certo? Eu preciso saber como visualizar aquele modelo, por isso tem um print. Eu preciso saber quais são os parâmetros da minha classe filha, né? Então, pegar o número de variáveis, número de entrada, de saída, quais são os parâmetros do modelo e pegar as entradas e saídas desse modelo, né? Então, tudo que tem igual a zero ali, eu preciso implementar esses últimos aqui, esses três últimos eu não preciso implementar, e nem a sobrecarga do string, por exemplo, e do string, a gente não precisa implementar na classe filha, mas seria bom fazê-lo, né? Então, entrando agora na parte de criar o modelo fuzzy, eu vou pensar num fuzzy como uma classe que eu vou criar que tem esses três métodos principais. E aí eu vou tentar fazer com que o fuzzy ele fique de uma maneira que eu implemente esses três métodos aí, certo? Então, eu quero fuzzificar, eu quero fazer a interpretação, né, a minha inferência, e aí, com base nisso, calcular os conjuntos de saída, né, e a pertinência de cada um dos conjuntos de saída, fuzzy, e finalmente eu quero defuzzificar, certo? Então, essas três funções aí é interessante que a gente coloque. E eu coloquei input como uma matriz, né? Porque a gente pode ter mais de uma entrada. Os valores fuzzificados também, eu posso ter uma entrada e para mesmo conjunto de entrada eu tenho várias funções de pertinência, eu preciso saber cada valor, né, que foi para aquela entrada. E obviamente eu vou ter um conjunto de regras, eu tenho que saber quais são essas regras, e a partir da saída, né, das regras, eu vou calcular a defuzzificação e, consequentemente, ter a minha decisão tomada pelo fuzzy, certo? Então, aqui, o que a gente teria que criar, primeiramente, estou começando, por uma classe que vai ser membership function. Então, criei um namespace aí para ele. Estou fazendo com que essa função seja template e utilizando o matriz.h. Então, se você olhar aqui na nossa árvore de arquivos, eu crio dentro de fuzzy logic, na pasta fuzzy logic, eu clico com o botão direito e aí adiciono um arquivo, certo? E aí esse adicionar o arquivo vai ser um arquivo header, e aí é só você criar esse arquivo header aí, um membership function.h. Ou você pode simplesmente ir lá na pasta e criar um txt e renomear para membership function.h. O
que importa é que tenha esse arquivo lá na pasta do seu fuzzy, né, na pasta do projeto principal, e que você adicione esse arquivo aí no seu projeto. Aí você clica com o botão direito, adicionar o projeto, existing file e o valor, certo? Então, ao fazer isso, ao criar esse arquivo, eu vou começar a implementar. Vejam que membership function aí eu estou criando com uma classe abstrata, certo? Que ele vai ter a simulação, ou seja, eu vou poder botar um dado ou vários dados. Matriz é basicamente para isso, para colocar vários dados. E eu vou ter aí a função que eu vou utilizar para defosificação, que é pegar a média. Mas basicamente eu estou pegando o pico da função, certo? Pode ser o primeiro dos máximos, ou enfim. O importante aqui é que a gente vai pegar aí definir uma função para ser a nossa função de defosificação. Eu podia ter chamado de outro nome aqui, mas já está implementado. E estou criando aqui duas funções, maxv e minv, certo? Não dava para usar max e min, porque são palavras reservadas aí da linguagem. Então, basicamente eu vou pegar o máximo e o mínimo, que é aquela questão lá da falsificação, né? Quando eu tenho uma função de pertinência, eu quero saber qual é o maior valor, o menor valor entre dois valores que eu coloquei para fazer a operação I e a operação OU, certo? Então, essas duas funções aqui estão no mesmo arquivo, certo? Membership function class.h, certo? Então, é por isso que tem um protect aqui. Desses dois slides aqui são uma única implementação aí. Você pode ver até pela linha, que eu também copiei a linha para ficar mais fácil. Da linha 1 até a linha 36 é um único arquivo de implementação, que é o membership function.h, certo? E aí a gente pode criar as nossas funções de pertinência, certo? Então essas funções de pertinência, basicamente a gente vai herdar de membership function, porque a membership function pode ser qualquer função de pertinência, certo? Então vou herdar aqui de membership function, e aí a gente vai criar uma classe triangular. Classe triangular precisa incluir membership function, então vai do mesmo jeito que a gente fez lá o membership function, vai lá no arquivo do projeto, na árvore do projeto, clica ali com o botão direito em Fuzzy Logic, aí esse botão direito vai dar para um conjunto de opções, aí você vai adicionar um novo arquivo, ele vai abrir uma janela, um wizard, né? E aí nesse wizard que você clicar, você vai pedir para criar um arquivo header, certo? Esse arquivo header, ele vai ser do tipo .h e você coloca o nome dele de triangular, por exemplo, triangular.h. E aí essa função triangular você vai implementar ali, vai botar o include guard, né? Que basicamente vai na linha 1 e 2, que você só vai poder incluir essa função uma vez, e tem um include guard lá no outro também. Coloquei tudo dentro de Model Handle, Advanced Model Handle, é um namespace, que basicamente vai me ajudar a organizar, né, o código em um modelo avançado, então estou chamando o fuzzy aí de um modelo avançado. E aí eu implemento a função triangular, herdando, né, as características que já foram colocadas lá em Model, em Membership Function. E aqui também usando implementando diretamente agora, né, a função sim e a função getAverage. E aí vocês podem ver que a minha função triangular tem 3 parâmetros, né, que é o valor da esquerda, o valor central e o valor da direita. Então, ele tem 3 pontos lá,
É só vocês olharem para no slide anterior, no vídeo, 3 vídeos atrás, eu acho, Fuzzy parte 2 ou parte 3, que a gente vai ver que tem 3 parâmetros lá para a função triangular, e aí essa função triangular eu faço meu construtor, que é esse nome triangular aí, abaixo de public, na linha 11, passo os 3 parâmetros e aí defino a minha função triangular. Depois eu vou poder simular e pegar, né, o valor defosificado, que aí eu pego sempre o valor do pico, o primeiro máximo. Como falei, eu podia ter usado outro nome aqui mais apropriado, mas infelizmente eu já implementei, não vou mudar agora. Então, lá novamente agora outro arquivo, certo? Que vocês vão criar. Então, vocês pegam lá a árvore, né, de projetos, clica lá no Fuzzy Logic com o botão direito, add new, e pode adicionar um outro arquivo de cabeçalho, um header. Só que vocês vão, dessa vez, não deixar que o header seja .h, e sim fazer com que o header seja .hpp, certo? Lembrando aqui que eu preciso, para usar template e a coisa do jeito que está aqui, eu preciso fazer o include lá na linha de 18 triangular.hpp e aqui na primeira linha triangular.h, certo? Eu tenho que ter esse cruzamento aí de includes, senão não vai funcionar. Então aqui na minha triangular.hpp eu vou definir basicamente como o construtor vai funcionar, ou seja, passar os limites lá para dentro dos atributos da classe. E na linha das linhas 11 até a linha 17 eu implemento o meu método de simulação, porque o peak, né, o got average, eu já implementei. Então aqui eu faço minha simulação é basicamente pegar o menor valor ali de x menos x left dividido pelo pico menos x left, que é aquela equação da reta que eu falei na aula passada, que a gente tem que usar. Ou seja, se você basicamente jogar os valores aí para essa função, você consegue calcular os valores para aquela função triangular, que foi a última coisa que eu disse no vídeo anterior. Então é jogando nessa função aqui que a gente tem os valores calculados lá para a função, certo? Então eu pego o menor valor entre essa reta aqui, né, e a outra reta, que é o limite à esquerda menos x dividido pelo limite quer dizer, o limite à direita menos x dividido pelo limite à direita menos o pico, certo? Então, o menor valor entre esses dois e depois o maior valor entre esse menor valor e zero. Então, se isso for diferente de zero, ele vai retornar o grau de pertinência que a função está tendo na função triangular, né? Nessa função especificamente. E aí, por último, a função de simular várias vezes, né, é basicamente você passar um vetor e ele vai vai fuzzificar basicamente todos os valores do fuzz, né? Então, com isso aí, a gente termina a classe abstrata Membership Function e a classe triangular, que herda de Membership Function, certo? E que agora a gente pode passar como parâmetro para o nosso fuzz. Então a gente está criando aí a nossa estrutura que é necessária para fazer o fuzz, certo? E aí, depois de fazer isso, né, a gente volta para pensar um pouco no fuzz, né? Então, por motivos estruturais, eu vou usar ter que fazer uma reimplementação em string. Isso é porque lá na biblioteca de engenharia eu uso string para fazer uma interpretação de matrix. Então, como eu estou usando matrix aqui, então
eu vou precisar de uma gambiarra, digamos assim, para poder usar string aqui para fazer as inferências utilizando palavras, né? Então, fora isso, para fazer o fuzzy, né? Eu já consegui fazer a função de pertinência, que tanto vai servir para a entrada quanto para a saída. Agora a gente vai implementar o fuzzy, certo? E nesse fuzzy a gente vai implementar uma estrutura, né, para string, uma estrutura para adicionar e remover as funções de pertinência de entrada e saída, e uma para a gente poder visualizar as regras, certo? Então isso aí dá um pouquinho de trabalho fazer. E enfim, vamos aqui para a implementação, certo? Então, de novo, vocês vão lá no projeto, né? Clica em fuzzy logic com o botão direito, aí você adiciona um novo e um arquivo de cabeçalho.h, certo? E aí você bota o fuzzy.h. Nesse fuzzy.h, certo? Vocês vão incluir aí essas bibliotecas, que é model, a função triangular, que a gente acabou de implementar aí, então já existe na sua pasta, e matrix, vetor e map. Então a gente vai usar todas essas funções aí. Então na primeira parte, eu dividi lá em conceitos, né, no slide anterior, nesse slide aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a parte de string, né? Então string aqui tem é só uma reimplementação de string para poder criar uma string, pegar a string e colocar alguma coisa nessa string. Eu poderia usar string diretamente, mas como eu falei, né, o string já está sendo utilizado lá dentro de matrix para outro fim, então eu precisei fazer essa gambiarrazinha aí para poder usar. Percebam aí que a gente está usando model handle, porque a gente tá pertencendo a model, e model está dentro desse namespace. E aí tudo que tiver agora relacionado a model, né, é só usar o model handle, dois pontos, aí eu dou contra espaço, e ele vai mostrar, por causa disso, né, por causa dessa estrutura do namespace, ele vai mostrar o fuzzy também, juntamente com os outros modelos que foram implementados até então. E aí, continua a implementação, ainda em fuzzy.h, certo? Onde vocês vão colocar as funções de adição, que vai criar a classe de fuzzy, né? Que vai herdar de model, ali na linha 23, certo? Aí vão adicionar as funções de pertinência, vão criar a função de adicionar a função de pertinência. Então a função de pertinência tem o nome da função de pertinência, certo? Tem o nome da função, da função fuzzy, tipo assim, eu tenho temperatura, como eu fiz no exemplo passado, temperatura, que seria o nome da função de entrada, e aí eu tenho, em temperatura, eu tenho quente, então eu tenho que botar esses dois nomes, né, como strings. E aí eu passo a função de pertinência, que vai ter lá os pontos, né? A função triangular começa em 25, tem o meio em, sei lá, em 30 e em 35 tem o outro pico. Aí eu passo esses parâmetros lá para a função de pertinência e depois eu passo a função de pertinência para cá. Aí eu posso pegar as entradas, né, na linha 31 com essa função. Lembre de digitar tudo direitinho, né? A parte de string, a parte de função de pertinência, lembrar que é um ponteiro, que tudo isso aí, esse asteriscozinho de ponteiro, tudo isso aí vai ser importante. Então, se eu colocar o nome da função de pertinência, eu vou poder pegar a função de pertinência com essa função 31 aí. Aí tem também a mesma coisa para adicionar a função de saída, porque fuzzy tem funções de pertinência de entrada e de saída. Percebam que eu uso a mesma estrutura de membership function para os dois. Se eu fosse implementar tudo sem fazer a classe abstrata lá em cima, eu teria que fazer dois tipos de função de pertinência aqui, certo? E aí eu já tenho generalidade se eu fizer dessa maneira. Aí continuando ainda na classe do fuzzy, né,
eu vou ter que remover, eu também posso querer remover funções de pertinência de entrada e saída, por isso que tem essas duas funções na linha 37 e 40, né? Que também eu vou remover pelo nome e adicionar pelo nome, tanto da entrada quanto da função. Eu vou precisar adicionar as regras, né? Então, crio de alguma maneira essa regra, eu criei uma estruturazinha para poder colocar a regra de uma maneira interessante. E eu gostaria também de visualizar as regras, caso eu me esqueça lá o que foi que eu coloquei em algum outro canto. Também vou querer remover as regras, né? E aqui são algumas funções também intermediárias que eu posso querer utilizar. Por exemplo, saber qual é a posição da função de pertinência, saber quantas funções de pertinência eu tenho, saber o número de funções de pertinência, saber fusificar, né? Executar as regras e defusificar. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação à implementação do código, mas são coisas que eu acho que fazem sentido na cabeça de qualquer um, que eu preciso pegar essas coisas, né? Ou seja, pegar a função, a posição da função, pegar a quantidade de funções, pegar o número de funções de pertinência, fusificar, fazer a execução, a inferência das regras e defusificar. E aí, esse max v em min v é aquela reimplementação também, que eu precisei lá do outro fuzzy, e aqui eu acabei implementando também. Eu sei que está redundante, mas enfim, eu precisei também aqui em fuzzy, porque eu vou utilizar em outro contexto. Essas funções de simulação que estão com a chave, eu não implementei, eu só implementei aqui a função da 68, que basicamente você passa um vetor de dados, e a partir desse vetor você cria você passa o valor das entradas e ele vai devolver as saídas já executando tudo do fuzzy, certo? Eu não implementei print, nem pega variáveis, nem nada, é obrigatório que tem, então eu botei lá as chaves no final, tem que ter, certo? Eu que não usei por simplicidade, certo? Para implementar logo o fuzzy. E aí eu tenho o construtor do fuzzy, que é um construtor vazio nesse caso, e tudo que é privado, que são as funções de pertinência, de entrada e saída, as regras e uma matriz para pegar os valores que foram fusificados. Então, com isso a gente finaliza, né, a implementação da classe fuzzy.h, e agora vai a implementação mais concreta. Então, tudo que vem agora é do arquivo fuzzy.hpp. Então, novamente aqui, você volta lá para aquela árvore de arquivos, né, que a gente colocou aqui no começo, pega os valores, quer dizer, clica com o botão direito em Fuzzy Logic, adicionar um novo cabeçalho, só que tem que lembrar que a gente vai colocar um fuzzy.hpp, certo? Então, criando o fuzzy.hpp é só implementar todas as funções. E aqui a gente basicamente utiliza a estrutura de map para poder colocar os valores. Então, estou simplesmente utilizando a estrutura de map. Se vocês quiserem mais detalhes, é bom procurar na documentação, que eu não vou poder detalhar tudo, mas o map é basicamente você busca o valor utilizando o nome da função de pertinência. Então, eu colocando o nome da função de pertinência, eu consigo acessar o valor calculado, consigo acessar o objeto, função de pertinência. Então, facilitou muito a implementação nesse sentido. Então, aqui eu só estou implementando as funções que já foram criadas lá, de adicionar função de pertinência, saber quantas funções de pertinência eu tenho, a posição da função de pertinência, as saídas da função de pertinência, né,
pegar o número de funções de pertinência, fazer a falsificação, adicionar regras e visualizar as regras, executar as regras. Vejam aqui que na hora de executar as regras, a gente leva em consideração o operador IND ou, né, e com isso a gente consegue saber qual é como fazer o cálculo, né, da sentença, e com isso também utilizar as funções de pertinência de saída e defalsificação. Então, eu estou usando o método lá de defalsificação, pegando o getAverage, que na verdade é o pico, né? É o primeiro dos máximos. E aí finaliza implementando lá a simulação, que a simulação nada mais é do que falsificar, executar as regras na linha 257 e fazer a defalsificação e ele retornar esse valor. Então também ele vai mostrar na tela o valor falsificado para poder ter um acompanhamento, né? Saber se foi feito tudo direitinho. E aí o que eu sugiro para quem está visualizando aqui é que pause o vídeo, né, e vá escrevendo o código passo a passo, vendo se vocês têm alguma dúvida sobre a implementação do código e tudo mais. E aí depois vocês me deixam saber se está tudo certinho, se vocês conseguiram compilar, se não conseguiram, e como é que é a utilização. Esse vídeo já vai ficar bem grande, porque eu estou detalhando até mais do que talvez vocês precisem só para implementar, né? Talvez para entender tudo realmente ainda está simples, mas para a implementação você só precisa basicamente ter os valores, né, e fazer. Então, lá no Qt eu criei uma interface simples, certo? Essa interface aí basicamente tem uma caixa de texto que pega uma área de texto, né, mais de uma linha. Uma outra caixa de texto lá no Qt é só você clicar e arrastar, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tem lá naquele conjunto de videoaulas, né, tem a maneira de como você consegue acessar essas caixas. E aí, basicamente você monta a interface. Uma vez que você monta a interface, você consegue acessar aí o botão. Você clica com o botão direito no botão que tem o nome fuzzy aí, e aí você clica em Go to Slot. Botão direito, Go to Slot, aí vai aparecer uma caixinha lá que você vai clicar em Clicked. Quando você fizer esse procedimento aqui, ele vai abrir essa função aqui, Push Button, que é o evento que você cadastrou de clicado do botão. E aqui eu estou basicamente pegando as funções de pertinência lá em cima e colocando. Então, o que é o meu fuzzy? Criei o fuzzy aqui na linha 56. Depois, eu estou adicionando uma função de pertinência ao meu fuzzy, certo? Então, eu botei f.add input, mf. E aí, o meu conjunto, né, minha entrada é temperatura. E o conjunto fuzzy lá dentro é freezing. Você pode olhar lá no exemplo que eu coloquei no vídeo anterior, que vai ter lá freezing como uma das entradas, né, uma função de pertinência da entrada. E aí você diz quais são os parâmetros. Então lá no triângulo, né, você voltar lá para a função de pertinência, eu vou voltar aqui. Então tem um triangular aqui, né? Aí você pega lá. Por que eu criei triangular aqui? Porque eu não implementei a trapezoidal, certo? Mas freezing aqui eu botei 0 no lado esquerdo, né? Botei 30 no meio e botei 50 do outro lado.
Aí depois eu vou usar 30, 50, 70, depois 50, 70, 90, depois 70, 90 e 110. Então vou fazer tudo com função triangular, porque eu só implementei funções triangulares aqui, certo? Então vocês viram lá que eu tinha 4 funções de pertinência, né? Freezing, Cool, Warm e Hot. Foi isso que eu fiz aqui. Adicionei as 4 funções de pertinência com os valores correspondentes lá. E peguei o Sunny também, adicionei para a porcentagem de nuvens. Lembrando aqui que eu não, por definição, não era para botar uma porcentagem na frente, nem botar espaço e tudo mais, mas como eu estou trabalhando em cima de string, vai funcionar, certo? Então eu não estou muito preocupado aqui com a forma, eu estou mais preocupado com o entendimento da coisa. Então se eu usei lá porcentagem de nuvem aqui só para associar e ter o mesmo nome, estou usando porcentagem de nuvem também. E aí peguei lá os 3 conjuntos, né, dessa segunda entrada, Sunny, Partly Cloudy e Overcast, e coloquei as funções triangulares aí para entrar. Então se eu criar uma outra função tipo triangular, gaussiana ou aquelas outras funções que tem, eu iria criar essas funções de pertinência aqui e usar Advanced Model Handle, e aí ele ia completar, basicamente ia mudar isso, ia mudar a quantidade de entradas, mas o fuzzy não precisaria ser mudado de nenhuma maneira. Eu posso criar 1000 funções de pertinência de entrada e de saída, que o fuzzy já está preparado para receber, interpretar e calcular, certo? Lembrando aqui que eu só testei para duas saídas, certo? E então pode ser que o cálculo não fique tão bem feito se eu colocar outras saídas. Então coloquei as funções de entrada e saída ali até a linha 67. Na linha 69 e 70 eu crio as regras. Então o que foi que eu fiz? Eu digo qual é o operador que eu vou utilizar, certo? Primeiro, e aí eu coloco todas as funções que eu vou fazer a operação de end, né? Então ali end, temperatura. Então, como você lê essa regra aqui? Temperatura, warm. Então, se a temperatura for warm, aí eu volto para a primeira, faço end, ou seja, e, porcentagem de nuvens, sunny. Né? Ou seja, eu uso os 2 pontos para saber daquela entrada qual é a função de pertinência que eu estou usando, certo? E o end do começo para fazer a operação end entre as duas funções de pertinência. Então, boto uma vírgula para fazer o implica, certo? Então, nesse caso aqui, o último sempre vai ser a função de saída, certo? Eu posso fazer ainda em 3, 4, 5 funções, não importa. O que importa é que o último sempre vai ser a função de saída, certo? Então, dessa maneira, uma regra só pode ter uma saída, certo? Mas ele pode ter N entradas relacionadas pelo operador N ali. E o end eu só boto uma vez, certo? Então eu coloco 2 regras ali. Na segunda regra, na linha 70, eu faço se a temperatura for cool e a porcentagem de nuvens for partially cloud, né? Eu sei que tem um espaço ali, mas ele vai interpretar porque foi o mesmo que eu coloquei lá em cima. Então, que é a vírgula, a velocidade vai ser slow. Então, tenho minhas regras, tenho minhas funções de entrada, tenho minhas funções de saída, e aí eu posso visualizar as regras só para saber se eu fiz tudo certo. Na linha 74, eu simulo o fuzzy pegando da minha interface, certo? Então eu vou lá na interface, digito aqui no texto de baixo, né, nesse retângulo do lado do botão fuzzy, digito o texto lá. Lembre de conferir se você está usando o line edit correto, certo? Então line edit é esse do lado do botão. Então pego do line edit, coloco no meu fuzzy, simulo, ou seja, faço a fuzzificação, interpretação, né, da inferência e o cálculo da defuzzificação, e já mostro na tela e ao mesmo tempo
que eu mostro, eu não mostro na tela não, passo para um string aqui, certo? Porque tem um operador que converte já de matriz para string, que é esse operador de menor, que é o mesmo que a gente usa para o cout, por exemplo, para outras, enfim. E aí eu pego a string e coloco no TextEdit para você poder ver o passo a passo aqui. Então lá no TextEdit, que é essa caixa maior de texto, a gente vai visualizar os resultados, certo? Então, para poder executar esse algoritmo, né, a gente, que é o mesmo do exemplo lá passado, a gente vai colocar dessa forma lá 65, que é a primeira entrada, que é 65 Fahrenheit, e 25 é a porcentagem de nuvem. Então separa por ponto e vírgula e aperta lá fuzz. Apertou, ele vai dar o valor de defuzzificação. Então você vai perceber lá que a conta, né, que a gente fez deveria dar 62,48. E aqui está dando 62,5. Porque se você olhar lá o valor que foi falsificado, deu um pouquinho diferente do valor falsificado mostrado no exemplo. Lá como o exemplo fez visual, né? Aqui é 0,7, mas na verdade era 0,75, né? O outro não, é 0,3, não, é 0,25. E o outro é 0, ele disse que era 0,1, né? Aí 1,67. Então esses valores aí fazem com que o cálculo mude um pouquinho. Mas é só uma questão de ajuste, certo? Ele pega o primeiro máximo, como estava pegando o outro, e etc, etc. Então, acaba que o valor fica um pouquinho diferente, certo? Mas ele fica bem próximo do valor que foi calculado lá. Então, se vocês conseguirem executar todos esses passos, vocês conseguiram implementar com sucesso o fuzz, certo? Me deixem saber se vocês acham que é o suficiente para implementar tudo o que tem aqui. Eu só disponibilizo o código e outras coisas que eu tenho, que obviamente eu tenho implementado, se eu mostrei todas essas telas, se me mostrarem que fizeram alguma coisa. Não vou dar um código de graça se a ideia é que você consiga fazer. Mas não está compilando, escreveu errado alguma coisa, tem um ponto e vírgula, ou não incluiu as bibliotecas certas. Isso tudo são exercícios que a gente tem que fazer para a implementação. Até porque você também vai digitar a parte do código, como é que funciona map, como é que eu vou implementar isso aqui e tudo mais. Então esse passo a passo aí eu estou considerando importante aqui para o desenvolvimento da disciplina também, nesse ponto aqui do fuzz, certo? Eu sei que eu fiz um pouco mais alto nível, algumas coisas, implementando com classe e tudo mais. Então tem um certo perfil de aluno que vai conseguir fazer essa implementação, mas também vai ajudar quem não entende tanto de classe, que já viu, mas não fez muita coisa, a entender melhor, né, algumas implementações. Eu não estou garantindo que ao final vai entender todas as partes, porque depende também de um pouco de abstração no formato, também a forma de raciocínio, mas eu considero que o formato está bem interessante para quem quiser implementar. Ou seja, se eu quiser mudar o exemplo, é basicamente mudar as funções de entrada e de saída e as regras, que vai funcionar liso, né? Assim, em princípio teria que funcionar tudo bem direitinho aí na implementação. Então, isso fecha basicamente tudo que a gente precisa fazer sobre fuzz. E é interessante aí que a gente conseguiu sair desde o conjunto fuzz, né, até a implementação do sistema de tomada de decisão e a modelagem do cenário que a gente já tinha feito como exemplo no vídeo anterior. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu tentei detalhar aí bastante do que foi colocado. Então, se vocês querem exercitar, é interessante fazer alguma coisa a mais, né? Então tem uma videoaula lá na playlist de métodos computacionais, métodos numéricos, alguma coisa assim, que ensina como a gente usar função de transferência.
Não está detalhado como funciona o código interno, certo? É só como usar a função de transferência. Então, basicamente você olha lá e vê como é que simula a equação diferencial e tenta fazer um controladorzinho. E depois eu vou lançar um videozinho mostrando alguns detalhes de como fazer isso aqui, certo? Aí a gente coloca a temperatura e faz um PI aqui para poder resolver esse caso aqui. Sei que dependendo do curso, o pessoal não vai ter fundamentação para fazer isso aqui, mas eu ainda vou lançar um vídeo explicando melhor como fazer isso aqui, certo? É bom porque a gente implementa numa área de controle e aí a gente já usa vários conhecimentos aqui, desde do função de transferência, controle, cálculo numérico. Então tem uma série de coisas aqui que a gente pode utilizar, inclusive inteligência artificial com força, certo? Então eu vou preparar isso para o nosso próximo vídeo, enquanto a gente também entra no outro assunto que é redes neurais, certo? Então até o próximo vídeo.